faz, com o tema que foi dado, né? Fazer esse elo com a questão da inovação, ou seja, como isso tudo vai desaguar, como diz o Silvio Meira, em uma nota fiscal, né? Porque só existe inovação se tiver uma nota fiscal lá no fim, né? Então, como é que isso acontece, quais são os nossos problemas, né? Eu acho que a apresentação da professora Magda foi muito clara na importância da infraestrutura do Instituto do Cérebro, tá? E foi enfatizado pelo professor Diogo, inclusive, a importância da existência dessa infraestrutura. O professor Diogo falou várias coisas e eu queria pensar três do que ele falou que vai me ajudar depois na minha tentativa de debate aqui. A primeira é a questão de que, evidentemente, existe a passagem da pesquisa básica para a pesquisa aplicada, especialmente na saúde, e ela é lenta. É completamente diferente da gente falar uma pesquisa básica feita, se a gente pode chamar isso, mas, sei lá, na área de ciências da computação, rapidamente ela se transforma em alguma coisa aplicada. Na saúde nós temos, não só por questões éticas, né, mas também por uma questão de segurança, né, segurança da população. Portanto, a gente tem anos e anos de testes clínicos e assim por diante, até a gente chegar a poder utilizar uma nova droga, como, por exemplo, a aplicação dessa descoberta do grupo do professor Diogo sobre a guanosina. Quando é que ela vai se transformar efetivamente em uma droga que possa ser utilizada no SUS, de maneira geral, em todo o hospital público. Porque os números são bem claros sobre essa questão das doenças neurodegenerativas. Então a gente tem essa passagem, ela é lenta, e isso é importante em termos de política e em termos de política industrial do complexo da saúde também. Uma outra questão é que a saúde humana, né, e especialmente as doenças cerebrais, elas têm esse caráter multidimensional. Então, esse projeto do professor Diogo mostra isso muito bem. Trabalhar na educação, trabalhar na formação e trabalhar na pesquisa básica. E por que isso, né? Os dados ali que foram de 97, né, sobre a quantidade de dementes, a participação de dementes por faixa etária, ela vem caindo, né? Tem umas 3 pesquisas que foram feitas, saiu o resultado recentemente, que pegam cortes de 65 para cima, ou de 75 para cima, mostram que vem caindo. Eu fiquei bem feliz, inclusive, né? Porque como minha família é muito longeva, eu fico meio apavorada, assim, mas vem caindo. E as razões que vêm sendo levantadas para cair não tem nada a ver com melhoria de assistência médica, nem coisa nenhuma. Tem a ver com maior escolaridade da população e maior bem-estar. Então, na realidade, pessoas bem alimentadas, que foi o exemplo que a professora Magda trouxe, pessoas bem alimentadas com estímulos para manter seu cérebro funcionando, têm uma chance de não ter demência depois de 65, 75, 85 anos. E isso é uma grande novidade, né? Mas que mostra como as doenças cerebrais têm essa multidimensionalidade, né? E da importância da gente levar, nesse caso específico, essa questão. E o terceiro ponto é aquilo que logo no início o professor Diogo falou, que às vezes o que é descoberto num lugar vai ser aplicado em outro. E outro não é qualquer outro, é outro com mais recursos. E é isso que eu queria, no primeiro momento, salientar na apresentação dos 2 professores e falar um pouco sobre a minha experiência, né, fazendo pesquisa nessa área
com empresas, evidentemente, do lado do dinheiro. Né? Esse longo caminho, tá? ele vale não só para novas drogas, como para novos equipamentos também. Todos aqueles equipamentos que a gente viu na apresentação da professora Magda, eles têm uma origem externa, acredito eu. Será que tem algum equipamento brasileiro? Nenhum. E isso é um ponto, né? Que não só essas questões são lentas de desenvolvimento, mas a gente tem internamente ao Brasil vários casos de sucesso que têm os seus limites, e isso implica em política, não só em política de ciência, porque isso é óbvio que a gente precisa dominar a base, né, do que se vai fazer, os princípios, etc. Mas a política tecnológica propriamente dita. Né? Por quê? Porque eu posso citar dois exemplos, bem rapidamente. Um é daqui de Porto Alegre. Já foi que eu digo que é a empresa de Porto Alegre mesmo, porque ela iniciou no departamento de biofísica da URGS, ficou anos lá, num laboratório de 300 metros quadrados, tá, dentro do Instituto de Biofísica da URGS, uma empresa. Depois ela foi incubada na incubadora da Cientec, e hoje está na PUC. Está no Tecnopuc, que é FK Biotecnologia. Bom, o desenvolvimento que foi feito pelo Fernando Kreutz de uma vacina contra a próstata foi um desenvolvimento largo e ainda não terminaram os testes clínicos. Então nós estamos falando aí de algo que beira quase 20 anos, pelo menos 15, que é o tempo que eu conheço o Fernando. E isso pode dar medida da dificuldade de uma empresa pequena, brasileira, porto-alegrense, de efetivamente se consolidar no mercado, né, com uma descoberta, enfim, um desenvolvimento extremamente importante, inovador e que chama a atenção de vários investidores. Hoje a FK Biotecnologia tem uma associação com uma empresa canadense. Do ponto de vista financeiro está muito bem, obrigado, mas ainda o produto não está no mercado. Exatamente por conta dessa longa, né, trajetória. E uma das questões que levou a ser mais longa ainda é que, para financiar o desenvolvimento da vacina, a FK Biotecnologia teve que fazer várias outras coisas, kit de gravidez e assim por diante, para poder sobreviver. Por quê? Porque a gente tem um problema em termos de financiamento, que foi que o professor Diogo citou. Não só da pesquisa básica, mas de tudo que é aplicado também. Porque se a gente fala, né, quem lida com tecnologia fala sempre no Vale da Morte, né, quando vai passar, né, do protótipo para sai da bancada, faz o protótipo e leva para o mercado, existe um Vale da Morte, que é exatamente esse momento do protótipo, da prova de conceito, etc. Se a gente tem esse longo período de desenvolvimento, esse Vale da Morte na área da saúde humana é gigantesco, não é um vale, é um espenhadeiro, qualquer coisa assim. Tá? E aí a gente tem uma dificuldade enorme no país, e aliás, não é só no país, isso outros países vêm tentando resolver essa questão do Vale da Morte, mas é um momento em que o risco é enorme. Né? Então a gente tem tempo longo, risco grande e falta de financiamento adequado para isso. Tem um outro exemplo, que esse já está no mercado, ele é uma empresa que tem 16 anos, que trabalha com imagens, que tudo aquilo que a gente viu das fotos ali do cérebro, etc., aquilo ali tem um sistema.
Então, assim, a Siemens, ou a Philips, ou a GE fazem aquele equipamento gigantesco. Agora, o que vem dentro dele, que comanda, ele pode ter outra origem, que é o que essa empresa faz. Então, ele não trabalha, ele não faz o equipamento, mas ele faz a inteligência do equipamento. Tá? Trabalha numa simbiose com esses equipamentos. E passou de uma empresa incubada, lá em Florianópolis, para uma empresa que hoje está beirando 40 milhões de faturamento. O que parece, tá? Uma coisa importante, mas a gente não pode esquecer que aqueles equipamentos que a gente viu ali são fabricados por empresas, que são empresas integradoras, tá? Que fazem também a parte de inteligência do equipamento, fazem o equipamento e, portanto, têm uma capacidade de colocar seu equipamento junto com a inteligência nos hospitais muito maior do que a empresa lá de Florianópolis que faz imagem. Então, qual é o limite dele? Talvez ele seja comprado daqui a pouco. Tá? E todo empresário que começa a ter sucesso, o que ele mais quer é ser comprado. Começa a ficar muito complicada a vida, ele resolve ser comprado. Então a gente tem esses limites, né? Normalmente tem a ver, principalmente na área da saúde, com a questão de quem é o concorrente e o próprio porte das empresas do nosso complexo. Se a gente vai a uma reunião, eu tive recentemente no segundo CIMES, que tem vários grupos temáticos, né, da política industrial do país, e um dos que funciona efetivamente é esse, de equipamentos médicos hospitalares. E qual é a reclamação do pessoal? É sempre. Tá? É a Anvisa, que daí aumenta os prazos, é a Anvisa com o licenciamento, que é uma dificuldade, é a questão do financiamento e é a questão das compras. Tá? Então a Anvisa, bom, faz porque a segurança talvez não tenha gente suficiente para tocar os projetos mais rápido. A questão do financiamento, ela vem melhorando, mas tem essa questão do Vale da Morte que ainda é uma incógnita. A compra governamental, né? Que a gente estava falando de saúde pública, a gente deságua lá quando a pessoa fica louca, etc e tal, precisa de tratamento, vai lá no SUS, né? Vai a algum hospital ligado ao SUS. Bom, daí a gente vê o seguinte, que as compras governamentais, claramente ditas pelo Ministério da Saúde, que fomenta a criação a aplicação de novas tecnologias, de novas empresas, etc., é bem clara. Não há como privilegiar uma empresa brasileira se ela não tiver qualidade, eficiência em termos de entrega, etc., e efetividade a nível mundial. Isso é dito claramente. Então, assim, é uma luta um pouco complicada essa, né? Dessa passagem do que a gente faz em pesquisa básica para um aplicado e que se transforma em inovação. Então, o Brasil hoje ele tem essa feição, né, do nosso complexo, que é um complexo totalmente assimétrico. Ele tem coisas excelentes, às vezes tem uma empresa que é líder mundial, por exemplo, na área de odonto, quem faz equipos, né, sempre se vocês olharem lá de boca aberta, olhar para baixo, tem um nomezinho, né, que é a Atlante, uma coisa assim. Tá? Esse pessoal, eles têm um número de patentes gigantesco, e eles são líderes mundiais desse negócio. Mas é uma única empresa. A gente não encontra a segunda. Então, essa parte do complexo odonto, ele não é um complexo, é uma unidade. Então, essas coisas é que eu venho vendo aí, trabalhando com essas empresas e o setor, é que me chamam muita atenção. E pelo menos o que eu pensei aqui,
me deu um pouco de guarida, né, nessas minhas observações, especialmente sobre algo que é fundamental, que é a questão de que a pesquisa básica, que é tanto o caso da PUC quanto da URGS, é fundamental para a gente poder desenvolver o resto. Senão a gente vai continuar comprando, a gente vai continuar na mão das grandes multinacionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma política coerente, né, com essa necessidade, em termos de financiamento, em termos de fomento e assim por diante. Então, era isso. Agradeço a oportunidade. Nosso palestrantes gostaria de fazer algumas considerações. Vamos ver. O pessoal quer falar. Ou abrir o público. Ou abrir o público. Então, faz sim. Se a gente olhar para a população do Rio Grande do Sul, a população do Rio Grande do Sul, ela é a que envelhece mais rápido do Brasil. Na próxima década, a população do Rio Grande do Sul vai começar a reduzir com hábitos, dificuldades de envelhecimento da população. Então, a partir da década de 30, essas tendências vão se realizar. Nós vamos ter regiões do Estado com mais de 20% da população, então, populações acima de 60 anos. Dado que os filhos, biólogos, da empresa aposentada, pelo vídeo da nova, e na populações acima de 85 anos, 50% da população tem alguma forma de doença degenerativa do cérebro. Ou seja, é urgente que o Estado brasileiro passe a ter uma política para a população idosa. Se a gente olhar todas as nossas famílias aqui, tem problemas com seus amigos, em grande medida porque o Estado não tem medidas voltadas de mais idade. A outra questão do desenvolvimento da pesquisa e o desenvolvimento da informação, tanto das famílias que têm esse problema, desenvolvimento de novos remédios, novos equipamentos, novas formas de tratamento, vão ser fundamentais para que a gente tenha como divulgar essa situação que hoje nossas famílias passam, as cidades do Rio Grande do Sul, vai se tornar uma urgência, problemas sérios de saúde pública. Eu vou tomar providência agora. Eu acho que esse é o trabalho mais importante feito aqui na casa, que de algum modo está chamando a atenção, não só dos efeitos econômicos, das mudanças que estão em curso, mas principalmente se a gente não tomar algumas medidas hoje, nós vamos se tornar e ter consequências graves nos próximos 20 anos, 20 e poucos anos. Dada essa tendência, digamos, e as questões aqui que o professor Diogo tratou justamente dessa questão entre o avanço da idade e o aumento de doenças degenerativas do cérebro. É mais um comentário, digamos, que vocês já ouviram. Eu gostaria que a professora Magda falasse um pouquinho das pesquisas que estão sendo feitas no Instituto do Cérebro também. Bem, então, assim, basicamente, nesse estágio do Instituto do Cérebro, a área que está mais ativa com as questões de pesquisa lá dentro do Instituto é a questão de neuroimagem. Então, a gente tem um projeto grande que é junto com o Instituto de Geriatria, que é de avaliação funcional das funções cerebrais, através de todos esses exames de
de neuroimagem e fatores de risco para demência, que é um estudo clínico de base populacional, feito no estudo de geriatria. A gente tem um projeto muito grande que está envolvendo, junto com um professor da Faculdade de Letras, que é especialista em linguística, né? Então, que está avaliando essa questão de dislexia e dificuldade escolar. Então, no estado tem um estudo em todas as escolas de todo o estado do Rio Grande do Sul. Né? A gente tem um foco muito grande na área de células-tronco, né? Então o uso de células-tronco para patologias neurológicas e especificamente na área de epilepsia. Então esse foi, quando a gente fala dessa translação, né, da clínica, do laboratório para a clínica, esse foi um processo até relativamente rápido, né? Nós começamos com os estudos em animais, em ratos, depois passamos para estudos em coelhos, porque a gente podia ver melhor a questão da reabilitação motora, né? E já passamos, já fizemos o primeiro estudo em pacientes, né? Um grupo assim, bem selecionado de pacientes com um tipo específico de epilepsia, e a gente já está agora no segundo round, digamos assim, dessa pesquisa clínica, que é o estudo multicentro. Né? Então nós temos que mostrar que esses resultados que a gente obteve nos pacientes do nosso serviço, eles se replicam em pacientes de outras instituições, para depois poder passar realmente para aplicação geral. Né? Mas esse foi um estudo que relativamente o processo entre a montagem, digamos assim, laboratorial e entrar na fase clínica durou em torno de 5 anos, que é algo que dá para considerar rápido, né, Diogo? super rápido, né? Porque realmente os resultados foram tão bons, né, que rápido, né? E tem toda uma parte, digamos assim, de neurodesenvolvimento, né, que é a parte que eu, como neurologista infantil, trabalho mais especificamente, que eu acho que a gente tem muito essa questão, principalmente no Rio Grande do Sul, que é um estado onde a expectativa de vida é muito alta, né, dentro do contexto do Brasil, e a gente tem ali a outra ponta. Né? Por outro lado também, nós temos hoje em dia uma epidemia de nascimentos prematuros. Né? E esses bebês prematuros, né, que na verdade a melhoria de toda a tecnologia das unidades de tratamento intensivo neonatal faz com que essas crianças sobrevivam, né, com muito maior expectativa, né, de sobrevida do que a gente tinha alguns anos atrás. E essas crianças, mesmo que elas não tenham tido algum agravo neurológico, o desenvolvimento delas, sim, tem mais riscos de ter alterações mentais, comportamentais, cognitivas e em outras coisas. Né? Então a gente também tem aqui o outro lado, que eu quis emblematizar bem ali com aquele prematuro, que não sei se vocês prestaram atenção, tinha uma canetinha como essa aqui do lado, né? E o bebê não é muito maior do que o tamanho dessa caneta. Né? Também é o outro lado da população que a gente tem que prevenir, tem que acompanhar e que gera um custo, né, em termos de saúde pública também bastante grande, e que o Estado, né, tem que estar com essa contabilidade, né, do quanto vai ser a vida, né, de 20 anos, 30, parece, né, sei lá, 80 anos desse bebê que já nasceu, né, com chances de ter mais problemas. Não, está bem colocado. Então vamos abrir o corpo dentro agora. Vamos deixar o bloco de 4. Eu só peço que eles sejam bem sucintos, por favor. A hora está um pouquinho avançada. Boa tarde, meu nome é Flávio Pazanto, eu sou cientista social, também fui formado na PUC, graças a Deus tive essa oportunidade de estar lá. Na verdade, doutor Magna, minha pergunta é sobre a fase 2 do Instituto. Como eu trabalho com o senador da República, a gente tem interesse em saber como é que está com a questão das verbas federais, né? Só isso.
Bem, meu nome é Ana Lúcia Tati, eu sou professora de Economia da URGS e eu, há uns 2 anos, tive a oportunidade de me aproximar um pouco desse setor em função de uma demanda externa no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu tive, inclusive, a oportunidade de entrevistar a professora Magda, não sei se se recorda, enquanto coordenadora do IPG, para uma pesquisa que visava olhar o complexo industrial da saúde na região metropolitana de Porto Alegre, né, dentro desse olhar mais econômico, olhando indústria, né, fármacos e instrumentação médica e também serviços, toda a parte de geração de conhecimento, etc. Por isso, essa interface, olhando um pouco programas de pós-graduação, né, em medicina, mas na área da saúde e também grupos de pesquisa, indústria, né, gaúcha ou da região metropolitana voltada. E a questão dos serviços, que nessa pesquisa a gente fez um recorte pelos hospitais universitários. Pegamos os 5, né, e a gente tinha ainda um recorte oncológico e cardiovascular, e portanto fizemos alguns hospitais da Santa Casa, né, Instituto de Cardiologia, clínicas, etc. Mas não quero me alongar, dado o tema. Mas, em conclusão, o estudo, né, a gente percebeu, e vai ao encontro das falas de vocês, núcleos de excelência, né, de pesquisa, né, e de pós-graduação, geração de conhecimento, mas essa interface com a indústria é bastante tênue, tá? Muito tênue. Especialmente com a indústria gaúcha aqui do lado também, né? Eu sei que a pesquisa de vocês não faz essa interface com a indústria, né, de uma forma, embora faça uma interface com serviço e assistência de uma forma bastante importante. Mas eu queria escutá-las um pouco enquanto pesquisadores, né, qual é a percepção de vocês envoltos em pesquisa de excelência no Estado, né, e esse distanciamento com o setor produtivo, né, talvez a Maria Alice também pudesse comentar, por favor. Obrigada. Meu nome é Maria da Glória Copos, sou da Secretaria de Planejamento do Estado. Eu tenho 2 perguntas bem simples. A primeira, se tem algum diagnóstico da causa do nascimento de prematuros no Rio Grande do Sul. Enfim, com o que isso se relaciona, né, aqui no Estado. E 2, a questão do financiamento do Instituto, porque no vídeo institucional apareceu que está vinculado aos grandes planos de saúde. Eu queria conhecer um pouco mais a respeito do financiamento público e a questão do SUS, como é que o SUS se relaciona, ou como é que o Instituto se relaciona com o SUS. Obrigada. Professor Diogo, eu gostaria que o senhor falasse mais desse trabalho de educação nas escolas, assim, o público que se destina, enfim, os resultados que tem esse trabalho. Seria mais ou menos isso, assim. Bom, então, assim, começando com a questão financiamento, né, já respondendo aí as 2 perguntas. Né? Na verdade, a construção do INSEAD Fase 1, né, ela foi um conjunto, né, de investimentos, né, vindos da própria universidade, né, da PUC, que foi quem, digamos assim, construiu paredes, né, o prédio e digamos assim, para o salário dos profissionais, dos professores que atuam lá no Instituto, mais verba do MCT, tá? E mais uma verba
esse instituto se sustenta? Tá? Ele se sustenta, obviamente, com o apoio, digamos assim, dos recursos humanos, são todos sustentados pela universidade, tá? Todos os funcionários envolvidos. Tá? A gente tem o financiamento, digamos assim, da nossa sustentabilidade, que é a venda de serviço, tá? Então a gente presta serviços, tá? Que são os exames, a gente produz os radiofármacos para os nossos exames e também para venda para outras unidades, enfim, fazem os exames, mas não produzem. E nós temos, digamos assim, a parte mais direta dos pacientes, né? Que todos os pacientes que são vinculados a esses projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos no Instituto Cérebro, que são todos pacientes do SUS, tá? Eles são todos atendidos lá dentro do Instituto. Hoje, agora, recentemente, houve uma liberação para a realização de PET para pacientes oncológicos pelo SUS, que isso não havia até bem pouco tempo. Né? Então, esse aí vai ser mais um manancial de pacientes do SUS atendidos no Instituto do Cérebro, né? Que não eram atendidos antes, não por não querermos, mas porque o SUS não, enfim, permitia esse tipo de atendimento. Tá? Então, em relação a isso, realmente assim, a gente tem que ter uma autossustentabilidade. Tá? A universidade investe bastante, mas só a universidade não funciona, a gente tem que ter um retorno, tá? Para poder manter toda essa estrutura. Tá? A outra pergunta, eu acho que foi a questão da causa desse aumento de nascimentos prematuros. Né? Isso aí tem, enfim, tem uma questão assim, multifatorial. Tá? O que se observa é que a gente tem, na verdade, dois pontos, né, dois picos de nascimentos prematuros, de aumento de frequência de prematuros em gestações de fases muito baixas, e aí tem problemas todos relacionados a um pré-natal não muito bem realizado. E também a gente tem, por outro lado, um número grande desses nascimentos em classes mais, digamos assim, mais elevadas, né? E aí com causas diferentes, né? Também muito associada à questão das, digamos assim, cesáreas com hora e dia marcado, né? Que a gente não chega a esse prematuro super desnutrido, mas é um prematuro menos imaturo, mas que também pode ter doenças respiratórias, entre outras coisas. Exato. Então tem essa questão. Né? E um outro comentário, né? Aquela questão da baixa interface, né? Entre realmente academia e indústria. Né? Eu acho que isso é uma questão muito brasileira. Né? Eu lembro quando eu fiz o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, na verdade, assim, o maior medo lá digamos assim, do meu chefe era a indústria em cima dos profissionais do laboratório, né, que a gente realizava pesquisas na área de epilepsia e tratamento das epilepsias, e o pessoal saía da área acadêmica diretamente contratado pelas empresas. Né? Se a gente for ver aqui no Brasil, né, o quanto as empresas contratam, digamos assim, os PhDs, os doutores brasileiros, né? Muito pouco. Né? Então a gente tem um manancial de pessoas, de recursos humanos sendo formados, e que realmente fica um gap muito grande, né? Eventualmente pelo não aproveitamento dos profissionais. Não sei o que o Diogo acha. A fase 2 ou a fase 2? A fase 2. Na verdade, bom, a fase 2, né, o projeto está todo pronto, né, e ele depende, na verdade, de liberação de verbas, aí no caso do MCT, né, porque a universidade, o que ela faz? Né, tudo que entra de fora, a PUC equipara. Né, então, se a gente receber, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, o que for, né, a PUC coloca
a mesma quantia, né? A fase 1 foi a mesma coisa, a contrapartida é 50%, né? Até agora um pouco mais, porque a manutenção é basicamente, né, a universidade. Mas então a fase, digamos assim, bem atual, eu sei que essa semana, enfim, tem um grupo enfim, da direção da universidade que está em Brasília vendo qual vai ser a definição, né? E a ideia é que se for lá assinado um documento, pelo menos assim, uma carta de interesse mostrando que vai haver esse investimento federal, a ideia da universidade é ela mesma já começar a colocar os tijolos, a parte dela, adiantar, né, e eu penso na parte. Bom, basicamente duas coisas assim, essa coisa com a interação com a indústria, assim, eu não tenho muita experiência, e o Brasil também, assim. Agora, eu acho que isso que a Magda colocou, na realidade, a indústria de ponta usa recursos humanos qualificados formados pela universidade. Eu tenho a impressão que aqui no Brasil a indústria não forma gente e a universidade não faz inovação. Quer dizer, aí não é, porque por um lado todo o recurso humano que faz inovação na empresa normalmente é formado por universidade. De qualquer maneira, eu acho que vale a pena dizer assim, como tu usaste também a palavra setor produtivo, eu acho que o setor mais produtivo do Brasil é a universidade. Disparado. Pode ser que ela não dê grana, assim, no sentido assim, mas se tu imaginar, daquilo que eu tinha comentado, que a formação de recursos humanos altamente gabaritado, especializado, é muito caro e é bem formado, a universidade brasileira, com os recursos que tem, que são poucos, forma excepcionalmente bem. E depois, como ela colocou, as pessoas obviamente têm uma oportunidade financeira muito maior no setor de indústria, que faz inovação com retorno. Então, claro, eu acho que essa interação é um pouco silenciosa. Agora, a indústria querer chegar num departamento como de bioquímica e financiar coisas com risco é muito complicado. Isso nem nos Estados Unidos. Por exemplo, existe algum laboratório, se a gente tem ideia, talvez tu tenhas melhor do que eu, de cada 10 mil ideias, estou falando de remédio, que começam a ter testado, cada 10 mil, uma chega na farmácia. Quando chega o Viagra, salva um laboratório. Sabe? Faz e salvou. Está resolvido o problema dela. Mas quantos e quantos remédios? E era um remédio que era usado para a hipertensão pulmonar. E foi-se observando que pessoas que tomavam esse remédio melhoravam a função erétil masculina. Então, normalmente, assim, a maioria das ideias que pintam dão errado. Tu imagina investir em área básica, né? Então é muito complicado. Eu acho que a interação do setor industrial e da universidade é mais formar recurso humano e eles utilizarem da maneira adequada. Quanto no negócio das escolas, eu vou te dar um exemplo que talvez possa ajudar assim. A CAPES, agora chamada CAPES Básica, tem um observatório da educação, um programa, um edital, que é basicamente voltado para a alfabetização. Considerando que a taxa de alfabetização na escola pública brasileira é terrivelmente baixa, especialmente em escolas com IDEB baixo. Então a gente apresentou um projeto para a CAPES que eles financiaram, que é levar a descoberta científica, experimentos que geram descoberta científica na escola. E a ideia, ou conceitual dessa estratégia, dessa abordagem, é que as áreas cerebrais envolvidas na descoberta científica têm muito em comum com as áreas cerebrais envolvidas no aprender a ler e escrever. Então a ideia é estimular essas áreas cerebrais com uma atividade que pelo menos é um pouco mais lúdica, que é fazer descoberta e descobrir, fazer experiência e descobrir. Com frequência tu descobre coisas já descobertas, mas isso toda criança faz. Toda criança descobre o que já se descobriu. Algumas vezes, de uma maneira muito fantástica, ela descobre coisas que não foram descobertas ainda. Eu tenho alunos de doutorado, e não é só um exemplo pessoal, isso existe um pouco nas 4 universidades, que estão hoje desenvolvendo tese, publicando artigos, que tem toda a ideia de um guri ou de uma guria de 9 anos. Então a ideia é um pouco isso, um pouco de estimular a atividade cerebral através de experimentação, observação
intuição e descoberta, e com isso tu estimular áreas que também são utilizadas quando tu começa a aprender a ler e escrever, ou seja, a letrar, alfabetizar, esse tipo de projeto. Esses são os projetos que nós temos, que eu acho que representam um pouco o nosso desenvolvimento. Nós não temos uma avaliação ainda, porque esses projetos têm só 2 anos e meio, o quanto nas escolas nas quais estamos envolvidos melhorou a taxa de alfabetização. Porque a gente não interfere com a maneira de avaliar a alfabetização. A avaliação é feita pela escola. Preliminarmente pode ser dado uma certa melhoria. O problema é que quando tu faz uma experiência científica, tu tem que ter clareza com o grupo controle. E a escola não permite que uma turma tenha acesso a experimento e o outro não. Então tu não tem o controle. Então tu tem que te basear o que eram as turmas anteriores. Existe uma tênue indicação de que a taxa de alfabetização medida pelos mesmos parâmetros da escola melhorou um pouco. Mas isso é um pouco, mas só para te dizer como é que é mais ou menos a gente atua. Eu acho só um comentário complementando, né, a tua questão. Uma das, enfim, iniciativas em termos de inovação da PUC justamente foi a questão da criação do Tecnopuc, né? Então a ideia ali é, ao contrário, né, trazer as empresas para dentro da PUC, de forma que os alunos, né, de diversas áreas já comecem a sua atuação, né, nesses focos de empresa dentro da universidade. Isso deu muito certo na parte, principalmente na parte tecnológica e informática, né? Todas as grandes empresas de informática estão lá dentro, e tem assim alguma coisa assim muito tênue em relação à área da saúde, né? Começando com alguma coisa de indústria farmacêutica, que são realmente as mais resistentes a entrar, né, nesse investimento aí a fundo perdido. Só complementando essa questão, eu só queria dizer o que eu acho sobre o papel da universidade na pesquisa básica no Brasil e como a gente deve defendê-la. Eu acho assim, para a gente poder manter a nossa soberania, de um lado, pensando nacionalmente, e de outro lado, pensando no avanço do conhecimento da humanidade, a gente tem que deixar campo livre para pesquisa básica. Eu acho que isso não pode ser cerceado de jeito nenhum. O direito de um docente ou de um grupo de docentes se dedicar única e exclusivamente à pesquisa básica tem que ser preservado. E esse é um dos grandes perigos que a gente tem em relação ao financiamento da universidade e ao financiamento da ciência no Brasil. A gente tentar aplicar tudo, enfim, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que avançar o conhecimento da humanidade e para isso precisa liberdade. Aí eu sou Humboldtiana, de carteirinha. Bom, sobre a interação, o caso da saúde, eu fiz uma pesquisa faz uns 10 anos, eu acho, foi um projeto da FAPERGS, em que a gente analisou o censo dos grupos de pesquisa e daí tinha muita interação com a empresa. Daí a gente foi ver, tem aquela lista de tipos de interação, a gente foi ver que tipo de interação era. Normalmente era o contrário, né? Era o grupo de pesquisa sendo, por exemplo, capacitado para utilizar um novo equipamento e assim por diante por uma empresa. E não o que a gente sempre fala na universidade, a empresa seria o contrário, né? Então, o conhecimento ou a capacitação vinha do outro lado. Isso chamou muita atenção, mas eu acho que são os contornos específicos do setor que dão isso, né? E, por outro lado, o tipo de empresa que a gente tem aqui também, né? E uma coisa que acontece no Hospital de Clínicas e no São Lucas, que é invisível, é que existe aquilo é uma colmeia de coisas acontecendo e que muitas vezes as direções não têm nem ideia do que está acontecendo. Então, o que as direções têm feito nos últimos anos, pelo menos 10 anos, é tentar organizar isso. Então, a gente tem lá no Hospital de Clínicas, a gente tem um centro de pesquisa hoje organizado, etc. e tal, e conforme os NITs e a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico vão avançando, isso começa a ser organizado. Mas o São Lucas também, eu me lembro de quando foi criado o Tecnopuc, um dos focos era a ciência da saúde e se descobriu
montanhas de coisas sendo feitas. E interação. Na URGS, por exemplo, a gente descobriu que a Bausch Lomb, que fabrica lente de contato colorida aqui em Porto Alegre, financiava um grupo de pesquisa dentro da URGS. Absolutamente informal. Absolutamente informal. E no momento em que foi colocado, ok, vocês estão usando, então vamos nos organizar, quem sabe um contrato, uma coisa que, né, que proteja os nossos docentes, etc., a empresa não quis. Então a gente tem uma idiosincrasia nesse setor como um todo, que vem do porte dos grandes players, vem do tipo de esse longo período, quer dizer, os 5 anos aqui que a professora Magda falou, realmente é zero tempo, né? É uma coisa impressionante. Todo esse contorno, né, faz com que essa interação realmente, pelo menos a interação formal, aquela aparente, ela seja muito baixa ainda. Tá? Mas se a gente for olhar para alguns subsetores, alguns segmentos do complexo que estão mais voltados para equipamentos, etc., daí a gente vê muito interação. Muita interação mesmo. Uma pesquisa que eu estou fazendo agora com empresas graduadas, em geral, né? Mas eu sempre tenho um olho assim, para olhar a questão da saúde, dá para a gente perceber isso claramente, assim, de como essas empresas de equipamentos, elas têm parece, né, tem que investigar um pouco mais, parece ter uma interação maior. Ela sai do grupo de pesquisa e ela permanece com essa interação. Então isso, a ABIMO, que é a Associação Brasileira desse segmento, está interessada exatamente porque daí pode sair uma empresa diferenciada, ou seja, uma indústria diferenciada nacional. Dado adiantada a hora, tem uma única inscrição, que é o Jorge, ali, da sua ser muito ingeniero, nós estamos batendo perto. Eu tenho uma pergunta para o professor Diogo. Na questão dos fardos, das grandes quantidades de possibilidades, milhões de ideias, um produto. Já existe no Brasil a utilização de supercomputadores que possam programar como os fardos funcionam e selecionar os mais prováveis para serem sintetizados e resultados. Isso já existe no Brasil? Sim, quer dizer, assim, não é bem a minha área, mas claro, existe. A informática hoje faz assim, percepção tridimensional de moléculas, porque assim, se a molécula tem alguma, vou pegar doença cerebral, se a molécula atua no cérebro, é que alguma região do cérebro reconhece, não tem como, a não ser que eu tivesse uma crença sobre alma ou coisa parecida, que é uma, mas assim, a percepção de uma pessoa como eu, se tu toma aspirina e a dor passa, alguma coisa no cérebro reconheceu a aspirina, senão não poderia ser analgésico, nem antitérmico, como se um antibiótico destrói uma bactéria, alguma coisa da bactéria reconhece contra ela mesma o antibiótico. Então a ideia de montar coisas tridimensionais da molécula e localizar sítios das células cerebrais com uma estrutura que reconheça tem contribuído muito para isso. Agora, a ideia com isso tu aumenta a perspectiva de começar a investir em ideias um pouco mais objetivas, buscando, não sei, eu não tenho exatamente esses números, mas se diminuiu alguma coisa de 10 mil para cada prateleira, de 5, 6, 7 mil para chegar na prateleira. Até porque é uma coisa mais recente. Isso que ela falou de 5 anos realmente é porque é uma experiência muito ímpar nesse Instituto Serra, de ter a básica, a intermediária, a clínica, inclusive assistencial, tudo no mesmo. Mas normalmente não é assim. Então a gente tem algumas interações com outras faculdades aqui na URGS e fora da URGS, em que a gente está tentando. Pega essa molécula guanosina que eu falei e aquela molécula que transporta o glutamato. Se a guanosina impede, quem é que liga? Se é o mesmo transportador, a guanosina e o glutamato tem que ter algo em comum. E se o pessoal começa a estudar isso aí, alguma coisa beneficia. Mas assim, do ponto de vista operacional, quantas ideias vão para a farmácia, ainda não tem nenhuma evidência de que tenha diminuído. Sim, muito, imagina, claro.
Só que aquela velha história, né? O computador não ri, não chora, não se entristece nem nada. Então, e a outra coisa é que ninguém combinou com a molécula. De repente a molécula se liga e aumenta o transporte de glutamato, mas tem um efeito muito pior numa outra parte do cérebro que prejudica muito, o chamado efeito colateral, né? Aí tu tem que começar a modificar muito a molécula, favorecendo o efeito que tu queres e diminuindo o efeito colateral. Aí tu faz uma modificação buscando diminuir o efeito ruim e melhorar o bom, acontece o contrário, acaba o efeito bom e aumenta o efeito ruim. Anos de pesquisa, aquela modificação não funcionou. Começa outra vez e do ponto de vista de estrutura, às vezes é um detalhe. Ok? Eu gostaria de agradecer em nome da FEA, ao Diogo, a Marta, a Maria Alice, pela tarde excelente, eu aprendi muito, acho que o público também foi muito interessante e provavelmente no futuro esperamos contar ainda eventualmente com novas conversas. Então, muito obrigado. Obrigado.